te convido a ler um texto bíblico que, de certa forma, colabora com o que foi dito aqui no domingo sobre o sofrimento humano. Só que esse texto que nós separamos aqui, ele nos dá exemplos de como o cristão vive diante do sofrimento. É a primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo de número 2, verso de número 11 a seguir, até o verso de número 25, trata basicamente desse assunto. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 11 a seguir. Diz assim o texto: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivem entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as vossas boas obras, as quais vocês praticam, para que glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja reis, seja a autoridade suprema, seja os governantes, como que por eles enviados para punir os que praticam o mal e honra aqueles que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como escravos de Deus. Tratem a todos como é devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honra o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus. Porque é louvável que, por motivo da consciência para com Deus, alguém suporte a aflição sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês também foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava com raiva, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, a fim de que morresse para os pecados e vivesse para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora tendes convertido ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Queridos, para chegar nesse texto aqui, nós precisamos de entender um pouco da vida do nosso apóstolo Pedro, né? Um homem de ímpeto, em situações com espada na mão, arranca a orelha, não é isso que nós ouvimos? Nós já ouvimos sobre isso, nós já lemos sobre isso. Em momentos de dificuldade, vira as costas para Cristo e o nega 3 vezes. E na última vez, não o nega simplesmente, ele nega com um teor mais agressivo. Não conheço esse homem, espraguejando.
Mas quando nós vamos ler essas duas cartas, a primeira de Pedro e a segunda de Pedro, nós vemos que esse homem teve uma mudança radical na sua vida, da sua forma de viver. Principalmente quando nós lemos essa passagem que acabamos de ler, o tanto de palavras que tem dizendo suportar, ser exemplo. Isso é a prova de que Deus realmente trabalhou no coração dele e ele mudou por completo as suas atitudes em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Se você analisar bem aquilo que acabamos de ler, e é o que vamos fazer aqui agora, eu gostaria que você olhasse o seu texto sagrado, lá no verso de número 11. Pedro já tem uma visão diferenciada sobre a vida. Ele já não considera mais o seu viver como um viver aqui. Ele pede para que os irmãos vivam como peregrinos e estrangeiros na terra. Isso é qualidade de pessoas que já não vivem mais olhando para este mundo com um olho tão amigável. Mas ele olha para esse mundo sabendo que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acabar e ele vai morar na eternidade com o Senhor. É por isso que ele cita essas duas palavras, estrangeiro e peregrino. São duas palavras que se unem para dizer da seguinte maneira: olha, você não faz mais parte desse mundo, você é um cidadão dos céus, mas no momento você caminha sobre esse mundo. É isso que Pedro está dizendo aqui. E ele começa a chamar a nossa atenção, observe só, na sequência do versículo. Quando andando aqui, se abstenham dos desejos carnais, que esses desejos, esses desejos colaboram para que a sua alma vivam em guerra. Pedro está nos dando um grande alerta. Preste bem atenção. Se você deixar a sua carne dominar o seu coração, você vai viver guerreando. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Muitas vezes eu olho para o espelho e vejo ele. E é assim com todos nós. Quando nós deixamos o pecado dominar a nossa vida, quando nós deixamos o pecado permear os nossos corações, o que acontece? Nós começamos a ter batalhas, ter guerra dentro de nós, porque o Espírito fica lutando contra a nossa carne, fala, está errado. Não pratique isso. Fuja disso. Toma cuidado com o que você fala. Essa é a voz do Espírito em nós. Esse aqui, o apóstolo Pedro está dizendo, gente, toma cuidado com o pecado que vai brotando em seu coração, porque ele vai guerrear ferrenhamente contra a sua alma. É o que Pedro está dizendo para nós. E ele continua dizendo da seguinte maneira, verso de número 12, por favor, olhem aí. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem, aqueles que praticam a maldade. Sabe o que o apóstolo Pedro usa aqui? Ele usa uma palavra grega, kakopoioio. Olha só que palavra feia. Não é feia, mas ela tem um significado muito interessante. Eram homens que viviam de defamar pessoas. Você conhece alguém assim? Com certeza você conhece. Você conhece pessoa no trabalho, assim, não conhece? Lá na escola onde você estuda, nas reuniões de amigos, você conhece uma pessoa que sempre fala mal do outro. Aí Pedro nos chama a atenção da seguinte maneira, olha, vai ter um dia que Deus vai pegar essa pessoa e vai julgar essa pessoa. Essa pessoa ela não vai ficar na presença de Deus pela eternidade. Então, na hora que vocês estiverem junto dos gentios, junto dos pagãos, portem-se dignamente. A partir do momento que você carrega sobre si o nome de cristão, todo mundo começa a te olhar de rabinho de olho, daquilo que você fala, a maneira com que você porta.
Não é assim? É desta forma, gente. Talvez você está falando, todo mundo contou uma piada, mas você contou aquela mesma piada e olha lá o crente. Olha lá o crentinho. Não é assim que funcionam as coisas? Então Pedro está nos chamando a atenção. Saiba como se portar na frente dos pagãos, dos não crentes. O nosso proceder, o nosso linguajar, ele é santificado pelo Espírito Santo através da palavra. Quando você abre a sua boca, você abre a sua boca como um profeta de Deus aonde você estiver. Você não é simplesmente um cidadão dessa terra, você, pelo contrário, como diz o Salmo 15, você é um cidadão dos céus. Você é uma pessoa que carrega Deus diante da tua face, principalmente daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você ouve. Por quê? Porque você é uma pessoa que o Espírito Santo fica trabalhando dentro do seu coração. Ele fica limpando o coração, para que quando você abrir a sua boca, a palavra de Deus tenha livre acesso aos corações. É interessante isso, né, gente? Por favor, Bíblia aberta. E olha só como é que continua o verso. Aqueles que acusam e praticam mal, observem as suas boas obras que vocês praticam para que glorifiquem a Deus. Gente, não te soa familiar essa leitura? Quem falou essa palavra? O próprio Jesus. Pedro relembrou ao escrever isso aqui. Vamos lá em Mateus capítulo de número 5, gente. Mateus capítulo de número 5, verso de número 3 a seguir. O que nós somos? O que nós somos? Capítulo de número 5, verso de número 13 vai dizer: vocês são o sal da terra. Mas se esse sal perde o sabor, como vai restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Agora aqui é importante notar que vida cristã, ela extrapola as quatro paredes. Isso aqui é vida cotidiana lá no seu trabalho, lá na sua casa, junto com a sua esposa, junto com o seu marido. Não é todas as vezes que nós conseguimos transmitir a glória de Deus na hora de uma raiva, junto com a esposa, junto com o marido, ou junto com os filhos, mas é preciso, é necessário, porque nós somos porta-vozes de Deus, nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós temos o Espírito Santo dentro de Deus, e na hora que as coisas não dão certo, as coisas parece que elas vão perdendo aquela sensatez, e quando nós percebemos, já saiu palavras ásperas, palavras que não condiz como um profeta de Deus. Então nós temos que viver em intensa harmonia com a palavra de Deus, em intensa observância da palavra de Deus, para que não possamos ser como esses pagãos que não têm a palavra de Deus dentro do coração. É assim que funciona a vida cristã, gente. A gente lê o texto, e assim como você está doente, época de gripe, vai lá e toma uma injeção, a palavra de Deus também, ela é remédio para as nossas falhas e para os nossos pecados. E é isso que Pedro quer remediar aqui. Olha, você, diante das suas atitudes, você transmite a glória de Deus. Ele continua dizendo mais, verso de número 13: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade.
como nós falamos mal dos nossos líderes, né? E falamos mesmo. Mas nós precisamos parar de falar e começar a orar e pedir a Deus misericórdia para esse povo que precisa de um renovo espiritual, de uma palavra que os conduza à presença de Deus, e eles passam a ter misericórdia da população. Então essas pessoas devem viver debaixo da nossa oração, debaixo da nossa intercessão. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 18. Aí ele começa a falar sobre os escravos, aquelas pessoas que estão sobre autoridade e nenhum benefício. Ele está dizendo assim: olha, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons, mas aos maus. Queridos, por favor, observe bem. Parece que Pedro está escrevendo a um povo fora dessa terra, porque a sociedade hoje, ela é como um rolo compressor, ela destrói princípios, ela destrói pessoas, e quanto mais destrói, mais a pessoa quer crescer em cima das outras, não é isso? E Pedro reverte a situação: não é assim, não é assim que deve se fazer. Sujeitem-se. Quem é essa pessoa? Pedro, gente, que arrancou a espada e cortou a orelha. Pedro, que negou Jesus. Pedro, que era ranzinza, brigão. Agora ele tem palavras: sujeitem-se. O que é isso? É o Evangelho de Deus reinando absolutamente no coração das pessoas. Isso só acontece quando o Espírito Santo entra no coração, gente, porque aí é uma mudança real de vida. Isso só experimenta quem tem esse espírito que fala, esse espírito que guia, esse espírito que conduz à presença de Deus. E tem muitas pessoas dentro da igreja que nunca vai experimentar ser guiado pelo Espírito, porque o coração é impenitente, o coração não consegue se dobrar a Deus, o coração não consegue ter um momento de equilíbrio e dizer: Senhor, faça a tua vontade, eu agora sou teu. E ele continua dizendo, verso de número 18, olha só, verso de número 19: porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Fez alguma coisa de errado, vai receber a retribuição por aquilo que fez. Isso é normal, não é? Pois é, agora ele vem e diz assim: que vantagem há em suportar açoites concebido por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por ter feito bem, isto é louvável a Deus. A palavra suportar já apareceu aqui 2 vezes. Por que ele fala suportar tanto? É porque ele está usando o exemplo de Cristo. O exemplo máximo daqui do texto é Cristo como o exemplo maior das nossas vidas. E o tanto que Cristo suportou. Cristo suportou os amigos dele traindo, os amigos abandonando, suportou a cruz, suportou os pregos, suportou a coroa, suportou tanta injúria, zombaria. Agora e nós? Nós também temos que suportar. Nós temos que suportar os fracos que estão dentro das nossas casas. Talvez possa ser sua esposa, talvez possa ser seu marido, talvez possa ser seus filhos, talvez possa ser seu pai. Você tem que suportar. Nós, como pais, devemos suportar os erros dos nossos filhos, porque eles serão aqueles que irão entrar no reino dos céus junto conosco. Não é só uma criança, estou falando da paz, assim como eu. Não é só uma criança que está ali, não, é o seu irmão em Cristo Jesus. Não é só a sua esposa, é a sua irmã em Cristo Jesus, que juntos entrarão no reino celeste.
Não é só o marido ranzinza, não, é o seu irmão ranzinza, que você vai entrar junto com ele no céu, gente. É assim que nós devemos ver as coisas. Muitas vezes não vemos, mas nós temos que ver as coisas desse jeito. Talvez o marido acorda ali com a cara virada, nós temos que suportar. Nós temos que amar. São os companheiros que Deus nos deu para entrar na eternidade. E aqui o apóstolo Pedro, ele vai dizer algo formidável. Ele vem e cita o exemplo de Cristo Jesus. Por favor, olha só o que diz o texto 21. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o que, gente? Deixando o que? O exemplo. Essa palavra, lá no original, tem um significado muito atual para nós. Essa palavra tem um significado muito interessante daquela folha de desenho. Eu não sei se você vai lembrar, mas no século passado, tinha um negócio, para quem não sabia fazer desenho, tinha um vidro, aí colocava um desenho de cá e transferia aquele desenho para o outro lado. E aí quem era ruim de desenho, como eu era, meu Deus, eu sou ruim de desenho até hoje. O meu hominho, quando eu vou dizer, é bolinha, risquinho assim. E só que aí eu conseguia fazer um desenho legal do Pato Donald, do Mickey. Por quê? Porque transferia para o outro lado. E o que Pedro está dizendo é mais ou menos isso aqui. Cristo é a folha, exemplo, e passa para nós do outro lado, para que seja feita uma cópia, exatamente como é Cristo Jesus, e como Cristo deveria ser em nossas vidas. Agora acontece que muitas vezes nós não conseguimos de jeito nenhum parecer com Cristo. Aí é a hora que o Espírito Santo vem com a sua borracha do sofrimento e vai passando e vai consertando aquilo que foi feito, mal feito. E é aqui que nós erramos várias vezes, porque muitas vezes nós não aceitamos a correção de Deus em nossas vidas. O tanto que é ruim ser corrigido, gente, principalmente na frente dos outros. Não é péssimo isso? Mas o Espírito Santo, com o seu amor e com a sua sensibilidade, ele vem e nos aponta: olha, é aqui. Vamos consertar isso? Vamos consertar isso aqui? Vamos consertar essa irritabilidade que está aqui? Esse mau humor? Aí o Espírito Santo vem nos corrigindo e vai nos aperfeiçoando ao longo das nossas vidas, ao longo da história das nossas vidas. Então, o nosso exemplo para seguir é quem? É Cristo Jesus. E ele tem que ser desenhado em nós. E para ser desenhado em nós, você já prestou atenção quando você escreve ou escrevia de caneta azul, você vinha com aquela borracha de duas cores, que ela era vermelho e azul, não é isso? Eu estou falando coisas do século passado, tá, gente? Então você lembra quando você precisava de tirar aquele risco de caneta? Como era difícil? Não era difícil? João, não era difícil, João? Aí a folha dava uma descascadinha, não era assim? Se a folha pudesse falar alguma coisa, ela falaria o quê? Ai, estou doendo. É assim que Deus faz conosco. Ele vem apagando aquilo que não é dele em nós. Dói, gente. É muito tempo cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas falhas, mas ele apaga por amor. Você consegue compreender isso? Ele apaga, não é por ódio não, é por amor, porque ele te ama. Ele tem um lugar para você. Vou preparar-vos lugares, se eu for, virei outra vez e levarei vocês para mim. O desejo de Deus é levar-nos para a presença dEle, junto dEle. Ó,
bem juntinho dele, esse é o desejo dele. Então, quando ele apaga algo que não está correto em nossas vidas, ele apaga por causa do amor eterno que ele tem pelas nossas vidas. Mas dói, não deixa de doer. Mas ele é o nosso exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. E muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, nós cometemos erros com as nossas bocas, né? Nós falamos aquilo que não deveria ser falado asperamente,